Estamos no ar, não necessariamente ao vivo, mas a cores, podcast Intratreino. Vocês já me conhecem, Igor Marques, triatleta, estudante de nutrição. Estou aqui hoje com o nosso apresentador, Dr. Gustavo Melo. Pronto, eu sou o Dr. Gustavo Melo, estudioso e praticante de esporte de endurance e também criador do projeto Doc Endurance. Estamos aqui trazendo novos convidados para poder falar mais sobre o endurance e esse estilo de esporte. E hoje conosco, um treinador, mais de 20 anos de experiência no esporte, com treinamento, com triatlo, com natação, com futebol. Meu treinador do Dr. Gustavo também, dono da assessoria Rômulo Pinheiro, o próprio em carne e osso. Professor, por favor, uma palavrinha, se apresente e fale um pouquinho desse seu currículo incrível e sobre a sua experiência e a sua história. Nós viemos aqui para ouvir mais um pouco sobre a sua história, entender um pouco sobre a sua experiência, projetos futuros e o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na cidade de Teresina e no Brasil inteiro, né? Pronto. Muito obrigado pelo convite, né? Do Igor, do Gustavo. A gente está sempre próximo nos treinos e tudo. Rômulo Pinheiro, eu tenho 20 anos de formado, tenho 2 pós-graduação em treinamento esportivo e nutrição, lesões no esporte e precisão de exercício físico. A gente está fazendo mais uma pós-graduação agora em esporte de endurance também. Então a gente já tem uma longa experiência no esporte, não somente no triatlo, como a gente trabalha agora, corrida de rua e triatlo, mas já trabalhei pelo futebol, no handball, vim mais focado também na natação, né? Fui atleta de futsal, de futebol de campo. E aí depois a gente foi, aos poucos, migrando para a natação, depois se aproximou do triatlo e da corrida de rua. E hoje a gente tem assessoria que trabalha com corrida de rua e triatlo em Teresina, né? A gente tem bastante aluno que treina com a gente e a gente está sempre tentando levar saúde, modificar a vida das pessoas através do esporte. Perfeito. O professor, você chegou a comentar que esse ano faz 21 anos de formado, de bacharelado em Educação Física. Como surgiu, primeiro, esse desejo por fazer a Educação Física e, se caso isso tenha vindo de uma prática esportiva, como que surgiu aí, como que entra o esporte na sua vida? Pronto, como eu ia falando que eu já transitei pelo futebol, assim, acho que a paixão de quase todos os garotos do Brasil é trabalhar com futebol. E aí eu, dentro da escola, né, do esporte escolar, eu sempre trabalhei com futsal. Depois, já na fase de adolescente, a gente migrou para o futebol de campo. E eu sempre gostei praticamente de futebol. O desejo surgiu de trabalhar com educação física, foi através de um tio meu, né, que ele é formado em educação física e ele trabalhava justamente com futsal, em Fortaleza. E aí todas as vezes que eu ia de férias para lá, tinha uma diferença entre os períodos de férias da gente no Teresina e de Fortaleza. E sempre voltava às aulas e eu estava ainda lá. Uhum. E aí eu ia às vezes para as aulas dele, participava dos treinos e tudo. E fui me apaixonando e fui criando ele como exemplo. E assim, a grande motivação de ter entrado na educação física foi através do trabalho que meu tio fazia nas escolas públicas, né? A paixão com que aqueles alunos que treinavam com ele passou a ser diretor de escola, o respeito que eles tinham, aquilo ali foi me cativando e o desejo foi crescendo que eu queria aquilo ali também para minha vida. E aí eu jogo mais aqui pro nosso lado, que é pro endurance, corrida, ciclismo, o triatlon. Quando é que percebeu esse gosto também pela corrida, pelo triatlon, para praticar, para ensinar, para ter esses alunos tambem aí? Pelos esportes de resistência. Pronto, surgiu, assim, eu estava até comentando na assessoria essa semana, né? Fazendo memória de como que eu entrei no endurance, né? Sim. Eu tenho uma coisa comigo que assim, uma brincadeira de desafiar, eu levo muito a sério, né? Então eu trabalhava numa academia, né? Na sala de musculação, e comentando os alunos, tinha alguns que corriam e falaram sobre a Golden Four de Brasília, sim, na edição Brasília. E aí eu falei por um momento de brincadeira até que ia fazer os 21. E um colega de profissão disse assim, tu nem corre, como tu vai fazer 21? E naquele mesmo dia eu cheguei em casa e fiz minha inscrição na Golden Four de Brasília. E eu não corria nada. É assim que né? começa, Nunca né? ninguém treinado corrida na minha vida. Eu não sabia, assim. A gente via, porque na universidade eu sempre gostei das disciplinas que eu gostei mais, era treinamento esportivo e biomecânica. E aí eu gostava muito do Estélio Dantas, né? Meu livro de cabeceira é ele. E ele sempre gostou de trabalhar com a questão do exercício aeróbico, de endurance. Então eu tinha já essa paixão por isso,
mas nunca tinha colocado em prática. O que eu usava era assim, quando eu trabalhei com futebol, num projeto na universidade, trabalhei com terceira idade, a gente colocava em prática aquelas coisas que a gente aprendeu na graduação. Questões de adaptação de metabolismo aeróbico. Isso, trabalhando mais esses treinamentos mais básicos, tudo. E aí eu me submeti a fazer esse treinamento para essa meia maratona em Brasília, né? No ano de 2013. E aí no percurso, que eu ia comentando aqui nos bastidores antes de começar, eu conheci o Vandes, né? Sim. Maratonista, todo mundo conhece o Vandes. Treinador E eu fera. tava treinando e ele conversando e ele disse assim, cara, eu vou te ajudar. E o Vandes foi meu primeiro treinador de corrida, né? E pela experiência que ele tinha, eu comecei a buscar as informações que ele me passava, linkava com o que eu tinha aprendido na universidade, nas pós-graduação, e fui trabalhando. E aí fiz a meia maratona, mas continuei ainda trabalhando no treinamento de força e com personal de natação para criança. Até que eu encontrei alguns alunos, pai de alunos, na verdade, crianças, que estavam fazendo a preparação para o Ironman. Né? E aí eles me procuraram para fazer natação, para melhorar a técnica deles, né? Eles treinavam numa assessoria e eles precisavam melhorar a natação. E como eu dava aula para as crianças, eles, rapaz, tu podia me ajudar, tu dá aula para o meu filho e tudo. E assim eu comecei. E eles conseguiram me ludibriar e disseram que eu sabia o mais fácil, que era nadar, né? E aí fui me aproximando também do triatlo através disso, né? Do esporte de longa duração. E eu sempre gostei de grandes desafios. Eu estreiei no 70.3, não é o mais indicado no triatlo. Mas a minha primeira prova de triatlo foi um 70.3, fiz o segundo, fiz o terceiro, só aí depois eu fui fazer um olímpico e um sprint. São os erros de trajetória que todos nós cometemos, né, na empolgação. Isso. Mas isso é importante, a gente fala que eu sempre digo, é desafiando limites. Então você procura o seu limite ali, tenta chegar lá e aprende com o caminho. E o diferencial de ter o treinador é não cometer esses avanços que a gente faz normalmente na empolgação, né? Eu também comecei a correr para fazer um duatlon, não corria nada, só pedalava. E coloquei a meta de fazer 3 duatlons seguidos. E foi aí que eu comecei a conhecer o Rômulo nas corridas, nas provas. O pessoal que vai fazendo essas inconsequências acaba se a gente vai se encontrando ali. E aqui, mesma coisa também. Comecei a fazer triatlo, a treinar, no caso, fazia antes só o ciclismo, mas eu comecei a treinar o triatlo já com o objetivo de concluir a prova do 70.3. Foi até no momento que eu conheci o professor Rômulo, que eu cheguei e falei assim, eu só pedalo, mas eu tô aí com um projeto meio mirabolante de conseguir concluir essa prova e, se possível, concluir bem. Aí o professor Rômulo foi uma das pessoas que já abraçou a ideia e falou, tem como, dá pra fazer, bora querer, literalmente. Professor, antes da gente sair dessa parte da corrida, só por curiosidade, coisa minha mesmo, quanto tempo mais ou menos foi o ciclo de preparação para essa primeira meia maratona que você fez? Essa primeira meia maratona, entre o dia que o colega inscreveu. disse que eu não era capaz de fazer e a prova, foram 8 meses de preparação. Né? Então eu saí do absoluto zero de corrida, não corria, ia para Raul Lopes, aí fazia ali, corriam 500 metros, caminhava um pouco, mas era sem muito planejamento, tipo assim, eu corria o que eu conseguia e depois caminhava para recuperar e depois voltava a correr de novo. E assim eu fui logo e aí rapidamente, eu já tinha sido atleta, né? Aí eu consegui avançar mais rapidamente do que uma pessoa que nunca foi praticante. Já tinha uma noção de organização, sabia tolerar ali um pouco a Isso, dor já também. acostumado com as sensações que o esporte traz, que eu sei que vai existir um desconforto, uma dor. E aí logo rapidamente eu já estava fazendo 2 voltas na Raul Lopes. Foi quando eu encontrei o Vantes, que eu já estava fazendo mais ou menos 8 quilômetros. Mas nesse momento já estava difícil evoluir, né? Praticamente eu fazia bem, cada vez melhor o 8 km, mas quando passava daí, aí eu já começava a sentir o peso do treinamento. É justamente esse momento de periodizar, de organizar o volume, de organizar as intensidades para conseguir fazer essa crescente e melhorar o rendimento na distância maior também, né? Isso, porque quando trabalhava com futebol, praticamente na preparação física, a gente trabalha na parte como se fosse a preparação da temporada dos jogadores. Então a gente vai fazer uma manutenção ao longo do ano. Sim. Então a gente fazia aquela parte inicial, A uma base. preparação mais intensa, de um ganho aeróbico, de ganho de resistência, de força, e depois ia manter durante um ano os jogos, que praticamente não se treina mais a parte física, a gente tem uma manutenção, né?
Então hoje mudou um pouco no meu tempo. Hoje a gente trabalha muito mais força. Então o jogador ele trabalha o ano inteiro, tendo explosão, força, potência. No nosso tempo a gente dava uma prioridade mais aeróbica, né? O jogador ele era mais condicionado aeróbico. E aí eu não tinha essa noção do planejamento para uma prova na sua essência aeróbica. Sim. Né? Então eu ia até certo ponto, eu tinha entendimento. Daí para frente eu já tinha essa dificuldade. Ainda era um terreno desconhecido, né, professor? Isso. Mas é interessante mencionar que você tinha o histórico esportivo, né? Então já praticava algum esporte antes. Isso, já tinha nadado, nadado e tudo jogado mais. futsal, futebol de campo. Então esse tempo ali de 8 meses é mais difícil para uma meia maratona, a gente requer um tempo maior, né? Pode até falar melhor do que a gente, 1 ano e meio por ali, para você fazer bem uma meia maratona. Mas tu conseguiu encurtar isso porque tu tinha um histórico esportivo, né? Que a gente sempre é importante mencionar. Porque as pessoas às vezes acham que tá na moda fazer a maratona, eu vou me inscrever e fazer no final do ano. E aí É um perigo. consegue fazer. Minha mãe também consegue fazer. Só que o diferencial é como você vai fazer, como você vai estar no final dela. O custo disso, custo né? disso, O custo que você vai ter que pagar. Pra você- Então, assim, quando eu falo que eu estava absoluto zero na corrida. na corrida, mas eu histórico, né? eu jogava 3 vezes na semana. Sim. Né? Tinha 3 jogos na semana. E a musculação também fazia parte da minha vida. E eu não estava acima do peso. Eu estava no peso, estava Sim. tudo A gente vê organizado. um indivíduo fisicamente ativo é que já faz o que muito corredor não quer fazer, que era o fortalecimento. Que era o fortalecimento. Então isso é legal para a gente balancear a ansiedade dos alunos, né? Dos nossos pacientes, alunos. Dos espectadores. Ter como essa base o histórico esportivo, que é muito importante. Se você está do 0 absoluto, sem nenhum esporte, totalmente sedentário, é diferente do quem já veio do futebol, já tem a musculação de base, né? Você ganha um pouquinho de vantagem ali. E eu ainda acrescento, Doc, que esse histórico esportivo ele é muito importante não só por conta da questão do condicionamento fisiológico metabólico, mas também, como o professor falou, ele tinha sido atleta, ele já sabia como era treinar com uma determinada rotina, com determinada organização, saber que haviam dias que você precisa treinar mais leve, existem dias que você precisa treinar de uma forma mais intensa, e toda essa alternância é o que vai de fato construindo o condicionamento e que vai tornando perpassar essas grandes distâncias, esses grandes desafios possível, pelo menos com mais qualidade, né, que é o que a gente objetiva. O que era um campo escuro para mim era a questão do esporte em si, da necessidade que a corrida trazia, e principalmente a corrida de endurance, que é a longa distância, que é a meia maratona, né? Então eu tinha a base do treinamento, de parte literária, e dos esportes que eu pratiquei, que tem características totalmente diferentes, né? Então, os treinamentos que a gente faz é para ter um ganho fisiológico. Então, eu tenho especificidade na corrida de 5 km, eu tenho especificidade na corrida de 10 km, que é muito próximo, mas quando eu passo 21 e 42, é outra realidade. Então, essa especificidade do esporte era um campo desconhecido para mim. Eu até lhe pergunto agora, para a gente falar para todo mundo, qual seria um período ideal para você partir do zero, sem o histórico esportivo, né? Até conseguir estar apto para fazer uma meia maratona e uma maratona em qualidade, né? Terminar não sofrendo tanto, terminar bem, tranquilo. Qual seria assim, um período mais ou menos ideal que a gente poderia até orientar as pessoas ali? Pronto, é uma das maiores perguntas que eu recebo quando o aluno vai buscar informação. E muitas vezes a gente deixa o aluno deixa de contratar com a gente porque ele recebe uma resposta da qual ele não está esperando. Sim. Não é? Porque muitas vezes a pessoa chega, está correndo e caminhando, ainda está se aventurando nos primeiros passos, mas já tem ali a corrida que está na moda, a corrida do Rio de Janeiro, que já é daqui a 4 meses e ele quer fazer os 21 lá, né? E aí, quando recebe a resposta, vai depender muito, a tua pergunta vai depender muito do lastro de experiência e disposição à quantidade de horas de prática e de exercício que esse atleta tenha, né? Esse aluno tem. Então, se ele não tem essa experiência, eu tenho que formar essa experiência com ele. Então, ele vai ter que acumular horas de treino, ele vai ter... Então, uma segurança mesmo para que você possa fazer bem, se você se dedicar na parte alimentar, na parte de descanso, tudo, eu acho que de 1 ano e meio a 2 anos pode ser um tempo razoável. Sim. Né? Mas vai depender muito de cada pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que tem a questão genética e tem a questão da vivência do esporte em si. Sim. É o fenótipo que ele vai acumular ao longo do tempo. Talvez ele não tenha essa genética favorável à endurance. E ele vai demorar um pouco mais
a adaptar essas cargas, a ganhar essa experiência dentro do esporte. Aquele que já tem uma predisposição ao endurance, mas que não teve a oportunidade na infância ou então na adolescência de experimentar, talvez com as horas que eu vou expor ele de treinamento, ele vai ter uma evolução mais rápida. Talvez ali, sei lá, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ele já tenha essa capacidade de fazer, né? De terminar sem tantos danos. Mas de fazer bem com performance, aí vai ser acumular horas de treinamento e experiência, fazer provas menores e vai se experimentando em outras distâncias para que a gente possa se aventurar, né? Às vezes a pessoa vê todo mundo postando, fiz 21, fiz 42, acaba banalizando a distância. Sim. Mas se você, eu até falo com alguns alunos, a gente, hoje eu treino 18 quilômetros. Não, hoje é só 20 quilômetros. Mas se você pegar seu carro e for rodar 20 quilômetros dentro de Teresina, é longe. É chão. Você demora a chegar. Mas a gente tende a muitas vezes banalizar essas distâncias, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque é essa exposição da quantidade de horas que você vai acumulando ao longo da sua vida é que vai deixar você capaz de realizar uma prova bem, sem tantos custos. É que a gente já até mencionou aqui no Intratreino algumas vezes que o esporte de resistência está bem relacionado a essa questão da exposição, ao volume de exposição que você tem a determinada modalidade. Porque um desses fatores determinantes também para esse tempo que um aluno vai ter que ir do zero até uma prova-alvo também vai estar diretamente relacionado à disponibilidade dele para treinar, né? Tem pessoas que podem treinar 2 vezes por semana, tem pessoas que podem treinar 3, 4, 5. Essa disponibilidade e a qualidade de cada uma dessas sessões de treino é o que também vai ser determinante para o sucesso dessa empreitada e desse planejamento de vou começar agora, mas já tem uma prova determinada ali que estou planejando fazer, quero fazer com qualidade. A quantidade de horas, né, que ele vai ser exposto durante a semana e ao longo do mês, ao longo do mesociclo, do macrociclo, é que vai tornar ele capaz. Sim. E eu sempre falo para os nossos alunos, a gente vai respeitar sempre o seu elo mais fraco, porque é ele que vai limitar. Se o seu elo mais fraco for o trabalho aeróbico, ele vai ser seu limitante. Não estou conseguindo desenvolver, não estou conseguindo respirar bem no treino, a gente vai focar nesse trabalho. Se o seu elo mais fraco for o tendão, a articulação, estou sentindo dor, estou sentindo desconforto, for muscular, então ele é que vai nos balizar, principalmente nesse início. Porque a gente sabe que o corpo ele não se desenvolve de forma homogênea. Sim. E aí a gente volta na parte genética. Tem gente que tem predisposição e não vai sofrer tantos danos com as cargas aplicadas, mas tem outros que já precisam de mais tempo, né? Então a gente tem atletas que corriam muito bem mesmo, assim, de forma aleatória, veio treinar conosco, se desenvolveu, está bem mais rápido, mas em compensação disso começou a custar dores que não existiam, né? E aí começa a se frustrar porque está sentindo desconforto, mas é tudo porque está sendo exposto a mais horas de treino, e aí a gente tem que recuar, e aí fica chateado porque não está treinando o que precisava treinar, mas são passos que você dá para trás para depois você conseguir avançar. Isso é importante, que eu vejo também quando eu analiso o paciente como um todo para preparar para qualquer evento de endurance ali, ou mesmo emagrecimento, longevidade, o que ele vem procurar, esse alinhamento de expectativa e ele conheceu onde ele está se propondo ali, porque a maratona em si, que é uma prova de pelo menos umas 3, 4 horas ali, muitas vezes a média em torno de 4 horas e meia, 5 na população geral, ela não é tão difícil como se imagina. O difícil maior mesmo é a preparação para ela. Eu sempre digo, a maratona é o final. Então, se você fez bem o treinamento, seguiu tudo que o treinador colocou, os treinos vão ser difíceis, para poder a prova ser um pouco mais fácil. Isso. Agora, se você começa a faltar treino, você erra o pilar, alimentação, descanso e o treino novamente, vai chegar na prova, ela vai ser uma prova difícil, desgastante, e isso vai desmotivar também. E o perfil de cada um, como o professor mesmo mencionou, tem aqueles que são mais propensos aí para velocidade e outros para longa distância. E eu percebi isso mesmo nas provas de colegas que eram muito bons nos 10, nos 5, até no 21. Quando eu correr comigo uma outra maratona de 50, eles largavam na frente, quando chegava lá no 35, 40, eu passava todos eles. Pronto. Porque eles tinham a especificidade de velocidade. E eu já era mais acostumado com a longa distância e a resistência à fadiga de longo prazo.
Então tudo isso tem que ser trabalhado, né? E o treinador percebe isso individualmente e consegue orientar melhor. Montar uma estratégia adequada para Uma ele. estratégia adequada para melhorar em cada perfil e no objetivo que ele procurou, né? Durante o planejamento, aí você, como você bem falou, a questão alimentar, nutricional, a questão do descanso, Isso. o teu corpo vai ter que se adaptar a todas as realidades, Sim. né? De chegar lá na frente e eu saber o que eu preciso consumir, o tempo que eu preciso descansar para que eu consiga siga evoluindo, né? Porque senão o treinamento só por si só não vai resolver. É entender que são várias vertentes que a gente vai tendo esse acréscimo, esse aumento. Vai aumentando o volume, a carga de treinamento e proporcionalmente tem que aumentar também a quantidade de nutrientes que o seu corpo vai precisar, tanto dos macronutrientes, dos micronutrientes, essas demandas, bem como a demanda por descanso. O corpo que ele trabalha mais, que nos momentos ali que você está acordado, você está mais ativo, você está com gasto energético maior, é lógico que a recuperação vai ter que aumentar proporcionalmente também. Então, esses 3 pilares que o Doc aqui e o professor Romulo mencionaram, treino, descanso e alimentação, eles vão aumentar juntos proporcionalmente. Porque se um desses pontos fica deficitário durante esse ciclo, aí você vai ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele pode não chegar a comprometer a prova. Tipo, não vou conseguir fazer minha prova, mas com certeza vai ser uma prova pior do que aquela que você podia fazer. Com certeza. E quando a gente fala no tripé, a gente está falando de forma generalizada, porque Sim. tem outras situações. Sim. Tem a família, tem o convívio social, Sim. tem o trabalho de saúde mental, e a gente sabe que a gente enfrenta horas de treinamento e durante a hora a gente fica negociando conosco, né, com a gente mesmo, saber se a gente vai terminar o treino, se não vai, né? Então, que é que geralmente eu penso quando eu estou fazendo um treino muito longo. Se eu negociar aqui e perder para mim agora, lá na frente, com certeza eu vou perder outras vezes. Mas nem todo mundo é capaz de gerenciar essa situação. E como que eu vou me tornar capaz? Treinando. Se expondo. Então, até o trabalho mental, ele é treinado dentro do ciclo. Então, se muitos alunos que entraram há pouco tempo na assessoria e têm pouca experiência, largarem numa prova de 42, talvez eles terminem a prova ali perto do limite, mas e depois? Eles vão seguir treinando, Sim. né? Eles vão ter prazer ainda naquela atividade. Eu sempre digo, quando os alunos começam a se cobrar muito, não deixe de só se tornar um fardo, porque se tornar um fardo perde todo sentido. E principalmente no Endurance, porque a gente passa horas e horas com o nosso corpo exposto ao treinamento árduo, intenso, no que diz respeito não só na intensidade da carga de trabalho, mas durante o período, muitas horas de treino, né? O volume alto. Então a gente tem que estar com a cabeça também preparada para se acostumar. E só se acostuma treinando. E repassando aqui na sua história novamente, a gente sabe que tem umas metas agora para esse ano. Estamos curiosos para saber quais são as metas aí de Tá prova. rolando um ciclo de treinamento bem especial aí. Estamos vendo o professor treinando escondido aí. Quando eu penso que nele, manda só uma foto lá no grupo. Bom dia, gente, pedalei 100 km. Vamos almoçar. Do nada chega um pedal ali. Sim, eu quero saber esses detalhes aí. O que está acontecendo, professor? Conta pra gente aqui, pro pessoal de casa, qual a prova que você está aí mirando, como que está sendo essa preparação, como está sendo essa relação da preparação com o trabalho, com a família, que exemplos, alguma história que você tem para trazer aí pra gente de algum treino que aconteceu. O microfone é seu. Pronto, eu tô fazendo a preparação para o meu primeiro Ironman, né? Lá em Florianópolis, vai acontecer dia 1º de junho. A gente está na expectativa boa no dia 1º a gente largar e concluir a prova, né? Então essa vai ser uma prova muito especial, porque ela, por si só, ela é uma prova diferente das demais, né? Pela toda a sua carga de treino, de trabalho, né? O percurso que você faz até chegar lá, pelo tamanho e o peso dessa prova. Então a gente está bem focado nela, né? Não é a preparação mais ideal, como também das outras minhas não foi ideal, mas ela sempre, todas as provas que eu me submeto a fazer, né? Já larguei prova com o Gustavo no Delta, Sim. que é bem difícil, mas que eu sempre procuro para usar como laboratório para mim, para saber o que o atleta sente, né? E o que as necessidades dele. Lógico que na performance eu não vou me comparar com outros atletas que já fizeram, que a gente preparou, né, que largou bem, mas a gente sabe as necessidades. As horas de treino exposto praticamente vão ser a mesma quantidade, né? O desempenho final talvez não.
Mas aquilo que ele precisa, eu tenho que vivenciar. Não estou dizendo que todos têm que fazer dessa forma, mas é a metodologia que eu levo para mim. Já larguei uma maratona, não estava nas melhores condições, mas fiz a maratona e hoje eu me sinto muito mais preparado a treinar os atletas para fazer a maratona. Estou fazendo essa preparação, né, do Ironman. Estava vindo numa preparação, tive que fazer uma pausa para uma cirurgia que eu fiz. Voltei a treinar, tive uma complicação na cirurgia, fiz outro procedimento, voltei a treinar de novo. Graças a Deus está sendo um percurso tranquilo, a certo modo. As maiores dificuldades, como o Igor perguntou, estão sendo conciliar o trabalho, família e a quantidade de horas de treino, né? Porque estou me sentindo muito bem treinando, né? Não estou sentindo lesão, né? Cansaço excessivo, cansaço normal do ciclo. Mas a maior dificuldade hoje é gerenciar as outras áreas da vida com a quantidade de horas que a gente precisa treinar, né? Porque o objetivo desse ciclo está sendo me expor a maior quantidade de horas possível que eu conseguir treinar. Porque é isso que eu vou precisar, especificidade. Eu não preciso ser rápido, principalmente para o meu objetivo, que é concluir a prova. Eu preciso me expor a quantidade de horas, o máximo que eu conseguir pedalando, o máximo de horas que eu conseguir correndo, o máximo de horas que eu conseguir nadando. E está sendo uma experiência muito legal, certo? Muito legal, porque eu tô me fortalecendo, né? Tô conhecendo a questão da minha força, o quanto eu consigo suportar aqui. Eu achei que não conseguiria chegar a certo modo sempre, mas eu sou um cara que quando eu tô numa prova, por exemplo, eu fui o ano passado, né? Acompanhar o Zé Bruno, que estava fazendo a prova lá. E aí todo mundo dizendo assim, eita cara, essa prova é muito difícil, não dá pra mim. E na minha cabeça é assim, o próximo ano eu largo essa prova. Assim como eu fui acompanhar o Ironman Fortaleza também, né? E aí todo mundo dizendo assim, caralho, eu não tenho coragem de largar em Fortaleza. E eu olhando pros atletas, no próximo ano eu largo essa prova. E larguei a prova, né? E é assim, eu não sei o que passa na cabeça, mas é assim, o que me motiva é essa dificuldade, me mantém a chama acesa para tentar o meu melhor, né? E aí a gente se inscreveu na prova, estamos treinando, o objetivo é largar e concluir a prova, né? Uma expectativa de tempo eu ainda não tenho. Professor, mas lhe o interromper mais aqui rápido que eu conseguir terminar, eu quero. Interromper rapidinho, só para o senhor lembrar para o pessoal que está assistindo a gente, quais são as distâncias nessa prova do Ironman que o senhor vai fazer? Porque a gente fala que no meio, todo mundo já entende, o nome da prova é Ironman, a gente já sabe qual é a distância, mas para quem está assistindo a gente aí, talvez que o pessoal que é só da corrida, só da natação, só do ciclismo, quais são as distâncias que o senhor vai percorrer aí nessa prova? Pronto, as distâncias são 3.800 de natação, né? 180 de ciclismo e 42 de corrida. Duríssimo. Então são as distâncias praticamente maiores das 3 etapas divididas assim, né? Que é 42 é a maior prova assim de corrida de rua. Sim. Tem as ultras, né? Uhum. 180 ali talvez as provas de ciclismo de estrada, tem provas grandes assim, provas maiores, né? As etapas do Tour. E natação é como se fosse uma maratona aquática, né? Então, quando foi criado o Ironman, foi 3 malucos que se desafiaram e achavam que ninguém era possível realizar, porque um nadava bem, o outro pedalava bem, o outro corria bem. E aí disse, não, vamos fazer isso e ninguém vai terminar. Então é uma prova criada realmente para que você dificilmente termine, mas se você se preparando da maneira correta, testar limites. Testar seus limites. É isso que nos motiva. Todos os 3 aqui, a gente procura desafios difíceis pra gente, né? Pra gente tentar fazer, concluir, se sentir melhor e procurar o próximo. Então é isso que faz a gente brilhar os olhos quando fala do esporte. No Iron é um desafio gigantesco e a gente fica ali todos empolgados. Eu e o Igor já estamos aqui com meta de fazer um, né, Igor? Exatamente. Só não podemos dizer o ano. Eu tava falando aqui, olhando para eles e o olho deles assim, eu vou largar também essa prova. Né? É porque tem muito dessa mentalidade que o senhor falou de tipo assim, o pessoal tá fugindo de um lugar, deixa eu ver o que tem ali, deixa eu ver o porquê que a galera tá evitando, porque que o pessoal tá saindo. Tanto que eu escolhi ano passado para largar, estrear no 70.3 em Fortaleza, que muita gente falando, cara, o 70.3 mais duro do Brasil, lá é muito ruim, é muito quente, tem muito vento, e eles falando isso, eu só pensando, tipo assim, é isso que eu quero. E por sinal largou muito bem, chegou muito bem, conseguiu o pódio,
Foi, exatamente. Na Foi categoria, demais. então foi uma estreia sensacional, abaixo de 5 horas. Geralmente quem estreia numa distância de 70,3, a ideia é que faça ali abaixo de 6 horas, né? O Igor fez abaixo de 5 horas, então é um tempo fantástico. E falando de desempenho horas, fantástico. como é o tempo de hora limite ali que a gente tem no 70,3 e no 40, no full. 140,6 que é o full, né? 140,6 o full. Então no 70,3 são 8 horas. São 8 né, horas. máxima. É 1 hora pra natação, se eu não me engano. Isso. Até 5 horas de juntando mais uma 5 hora. horas E do 8 horas ciclismo juntando e todas 3 as- para fazer a meia maratona todas e as 8 etapas. horas no total. Do full eu não Do tenho full são certeza. 17 horas. 17 horas. Tempo limite. Eu gosto sempre de falar em horas, porque as pessoas que estão ali imaginando o esporte às vezes não têm a noção do tempo que você vai estar fazendo atividade física, o coração batendo acelerado, sentindo dor, Constantemente. sentindo cansaço e tendo que seguir em frente. Então, assim, provas que tem muitas horas de exposição, você tem que fazer isso que está fazendo no treino, né? Que o professor está fazendo. Está se expondo várias horas para poder se preparar mentalmente e fisicamente para resistir àquele cansaço, aquela fadiga, não ter aquela vontade de desistir e ir até o final. Eu falo muito disso também no trail, né? Não é o que a gente comentou aqui, mas é interessante mencionar. Quando a gente fala de 42 km de corrida de rua no asfalto, todo mundo já tem noção mais ou menos como é que funciona. Quando você joga por 42 na trilha, as pessoas acham que é parecido ou um pouquinho mais. Mas tem outra provas que o modalidade. tempo de limite são de 20 horas para fazer. Exposição, né? Exposição, Então, atividade. se a prova está lhe dando 20 horas para você fazer uma distância de 42, então vá com medo. Se a prova lhe dá 17 horas para fazer, então também vá com medo. Então, assim, olhe muito por tempo limite de prova quando você se inscreve. Aquele tempo limite vai mostrar mais ou menos a dificuldade da prova, sem você imaginar como é o terreno, como é que é o percurso. Mas se o organizador colocou tantas horas, então se prepare para aquelas horas ali de exposição. Porque ele sempre, os organizadores, eles colocam um limite de suficiente para que uma pessoa minimamente preparada Isso. consiga terminar a prova. Porque para você largar numa prova dessa, natureza, né, um Ironman, uma ultra, né, que você vai fazer a La Mission, você vai largar se tiver minimamente preparado. Porque Isso. caso contrário, você vai ser cortado no meio do caminho. Por isso que existe os cortes também. Porque é para garantir que o organizador não vai ter dificuldades com você lá na frente. Porque se você não teve a capacidade de terminar naquela hora limite para cada modalidade e no trail, para cada pedaço de percurso que eles dividem, então certamente você não vai terminar o todo. Porque você não atingiu aquele pedaço, aquela fração planejada. Então é porque você não está minimamente para terminar o percurso todo. Então é uma forma deles garantir a segurança também do atleta. Preservar pela saúde também, né? Que muitas vezes quando a pessoa passa por alguma questão dessa de ficar no ponto de corte, ele não tá com um condicionamento bom para conseguir chegar lá no final da prova com saúde. Vai ser mais um martírio do que um evento esportivo em si. Isso. Sobre aqui a moda que está agora, o boom da corrida, como é que você percebeu isso esse ano passado, essa evolução de pessoas entrando na corrida? Se vai virar uma modinha, se a galera vai conseguir mais, como é que você percebe isso como treinador, como dono de assessoria? Pronto, para falar sobre esse boom da corrida, que assim muitas vezes as pessoas acham que é de 1 ano, de 2, Sim. eu faço memória do tempo que eu iniciei a assessoria, né? Perfeito. A gente veio de um período obscuro, que foi a pandemia, que todo mundo teve que se trancar nas suas casas, e a sensação das pessoas quererem fazer atividade ao ar livre, eu acho que partiu daí. Esse foi o ponto inicial da corrida ganhar a proporção que ela tem hoje, né? Porque eu me lembro que eu treinava, eu me matriculei numa assessoria, né? Eu treinava na Lobo assessoria de São Paulo, porque eu até para ganhar essa bagagem, essa experiência de ser treinador, eu queria ser treinado, aprender a treinar para colocar em prática a teoria que eu tinha. Então eu me lembro, né, que eu saía com medo de casa, ia 500 metros e voltava, mas tinha aquela sensação de liberdade, ia 1 quilômetro e voltava, até que chegou o ponto que eu ia 5 quilômetros e voltava, fazia os 10 quilômetros, né? E a necessidade de estar na rua correndo, a necessidade de ver a luz do sol, de ver outras pessoas. Então eu acho que a corrida, o boom dela partiu daí, pós-pandemia.
a necessidade, e então o ciclismo também, né? De fazer atividade física ao ar livre. E aí tem crescido e as pessoas vão vendo a qualidade de vida, né? Vão vendo a melhora da saúde mental, da melhora da saúde física, da saúde de forma generalizada, e estão procurando a corrida de rua. Eu acho que nesse sentido de se tornarem mais livres também, né? Naquele ambiente que você passou tanto tempo trancado dentro de casa, ali o treinamento de força dentro de academia, dentro de ginásio, tudo é muito bom, é fundamental para os outros esportes, mas aquele ambiente mais fechado, eu acho que foi criando essa situação da pessoa, não, eu quero o ar livre, eu quero estar treinando. Eu acho que muito partiu daí, né? Mas nos últimos anos, realmente, a gente que abriu assessoria, que funciona ali na Marechal desde o início, né, de 2020, para ver agora o que aconteceu ali, né? É fantástico a quantidade de pessoas que você vê, né? De todas as idades, desde a criança à terceira idade, procurando praticar, né, a corrida de rua. A quantidade de corridas que acontecem todos os finais de semana, as pessoas participarem de eventos, né, para ir lá ganhar sua medalha, ganhar saúde, tirar sua foto, geração de empregos e geração de renda. Então eu acho que não é uma modinha que não veio para ficar, assim como outras atividades que surgiram e depois desapareceram. Eu acho que é um caminho, vamos dizer, um caminho sem volta. A corrida veio para ficar e eu acho que É um estilo de vida para muitas pessoas, né? isso. Até por tudo que ela está movimentando, né? Aí eu percebi a evolução das grandes provas, né? A cada ano é mais difícil você conseguir se inscrever. Então, o ano anterior tinha 50 mil, outro ano tem 55 e a inscrição vai ficando mais difícil. Então, as grandes provas estão cada vez mais cheias, isso mostrando que está sempre evoluindo com novos entrantes, né, na corrida. E essa interação social destaca com significativa importância porque não deixa de ser um tratamento, né? Um tratamento mental associado. Você tem que ter acompanhamento psicológico, é importante também, mas você ter um ambiente social diferente, né? Conhecer pessoas que estão praticando o esporte, isso lhe traz uma paz mental diferenciada. E tem respostas também na medicina como prevenção de demência, de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, que a exposição ao exercício físico tem função maior muitas vezes do que a maioria dos medicamentos. Então, manter-se ativo, principalmente na atividade aeróbica, nesse sentido, também é positivo. E ter esse ambiente social. Então, a gente percebe que muitas boates da nossa época, minha e do Romulo, foram fechando, né? Você ia à noite, já saía de casa em Teresina, era 11 da noite, meia-noite, para começar a festa 1 da manhã e até 5 da manhã. Hoje em dia, você não encontra mais tantas dessas opções. E isso não é só no Piauí, é no mundo. Então, boates famosas na Europa estão fechando. Por quê? Porque a nova geração está indo para a rua mais cedo. Se vai para uma festa, para um evento, cedinho, 8, 9, 10 horas. Volta para casa mais cedo. Grande parte está abandonando o álcool, está focando mais no esporte. Isso é positivo para a qualidade de vida, para a evolução. E creio que vamos continuar novos entrantes para a corrida e para o ciclismo. Nos primeiros sábados agora desse ano, foi até uma coisa que eu comentei muito com o pessoal lá na barraca, na assessoria, no pós-treino, que a gente conseguiu uma coisa que foi muito boa, que foi o fechamento de uma das principais avenidas daqui para a Marechal Castelo Branco para a prática dos esportes de uma forma geral, mas o principal sendo a corrida. Não chega a ser lotação, mas só que a quantidade de pessoas que estava lá, você via que realmente já é um movimento que está gerando esse engajamento, que, por exemplo, a corrida está sendo utilizada por muitas pessoas como uma forma de popularizar uma marca, de conseguir transmitir uma mensagem, de assimilar ideias, pensamentos, valores. As pessoas estão se valendo dessa prática esportiva para conseguir transmitir essas ideias. Várias marcas estão aderindo, começando a patrocinar atletas, começando a patrocinar eventos esportivos, vendo nesse contexto, nesse ambiente, uma situação de divulgação para um público que está de fato buscando a melhor qualidade de vida, que está buscando se alimentar melhor, que está buscando descansar melhor, que está querendo justamente essa liberdade, que, como o senhor falou, o momento ali da pandemia, quando começa a se demonizar o ambiente externo, de você não pode sair de casa, você tem que ficar ali enclausurado, que isso aumenta cada vez mais esse desejo da pessoa de ir para fora de casa, de querer explorar, como o senhor falou, de cada vez mais ir um pouquinho mais longe, voltar. E também reforçando a fala do Doc, que ali quando a gente vê o ambiente social, que é um grande diferencial, né? Porque um treinamento de corrida, uma planilha ali no papel, no celular,
Hoje em dia uma pessoa, quer queira quer não, pode contratar uma pessoa pela internet, pode fazer num chat GPT da vida, que ali você tem números, você tem intervalos, você tem informações, ponto. Mas só que numa assessoria esportiva você tem o apoio, você tem as pessoas, você tem quem vai correr com você, você tem um treinador que vai estar ali acreditando, que vai estar ali incentivando, que vai estar muitas vezes praticando o esporte junto com você. E é esse conjunto de diferenciais que eu acredito que faz toda a diferença. Tanto para a pessoa começar a prática esportiva, mas principalmente para a questão da manutenção, para evitar que, como o senhor falou, que ela vire um fardo na experiência de vida de cada um. Vem justamente para somar, para criar esse ambiente, toda essa que eu gosto de chamar essa atmosfera do esporte. A atmosfera do esporte é uma coisa muito especial e, por exemplo, lá na assessoria, na barraca, guiados pelo professor, a gente trabalha muito essa construção da atmosfera, para que todo mundo se sinta confortável, para que todo mundo vá lá para dar seu melhor, para se sentir especial, assim, né? Tipo assim, meu Deus, eu consegui fazer esse treino, eu nunca imaginei que eu podia percorrer essa distância nesse tempo. E é sobre essas experiências, é criar essas experiências nesse meio, é tudo aquilo que a gente está buscando também, né? Criar essa ideia de desafio, de superação de limites e de ser melhor a cada dia para conseguir fazer essas provas, fazer esses treinos e estar satisfeito consigo mesmo, né? Curtir o caminho, o desenvolvimento. Se eu pudesse citar o ganho maior que tivemos com esse boom da corrida, é na saúde mental da população. Sim. Porque o maior número de exemplos que a gente tem hoje na assessoria é de pessoas que vinham de quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, e hoje se encontraram, né, com outras pessoas que vieram da mesma situação, conseguiram vencer esses obstáculos. Lógico que ainda tem muitos que ainda tomam medicação, tem essa luta diária com essa dificuldade, mas que hoje conseguem mostrar que são capazes de se livrar desses males através do exercício físico, né? Então conseguiram se interar com outras pessoas, né? Melhorar esse ciclo social que muitas vezes não se encontrava em outras realidades, não se encontrava lá no bar, não se encontrava lá na boate, não se encontrava em outros cantos, e no esporte se encontrou, né? E o que a gente pode ver, né, como o Igor falou, a sensação de realização após os treinos, muitas vezes a gente recebe os alunos no final do treino emocionados, chorando, porque pensou que nunca seria capaz de realizar tal feito, de correr 10 minutos contínuo, de fazer 5 km, de fazer 10, de fazer uma meia maratona, porque sempre foi colocado a carga sobre si que não era possível fazer, né? Então muitas vezes também, às vezes a gente pega assim, eu não vou falar sobre isso, eu não vou, porque é muita gente criticando ao redor, que ainda tem, né? Muita gente avessa a essa realidade, mas que você está sempre incentivando outras pessoas através daquilo que você está fazendo, às vezes em silêncio. Então às vezes a pessoa olha para você, lhe inspira essa pessoa, e daqui a bem pouco tempo ela também está fazendo algo por ela, né? Então, se é o grande benefício que a corrida trouxe, é a saúde mental. E voltando aqui para a sua história, quero puxar mais detalhes. Então, o que você possa lembrar para a gente de curiosidade nesse percurso todo aí de trabalho, de prática esportiva, de uma prova, de um período que fez ali, que aconteceu alguma coisa curiosa, que teve que sofrer um pouquinho mais, que deu uma volta por cima, que quebrou alguma coisa. Algo que o senhor diria que foi marcante, que fez o senhor chegar aonde o senhor está hoje. Um ponto assim que a galera chama um ponto de inflexão. Alguma situação que o senhor estava assim, que se encontrou, que foi tipo assim, rapaz, eu acho que eu vou desistir, alguma coisa assim. Mas naquele momento teve alguma coisa que lhe fez continuar e dar esse gás para a gente estar aqui hoje nessa realidade. A assessoria bem estabelecida, crescendo, corpo de alunos espetacular, gente que se motiva, que todo mundo quer ver o outro para cima. A gente tem ali nossas competições internas, mas que é todo mundo se entendendo, todo mundo se ajudando. Qual seria assim um momento que vem à sua mente quando a gente fala disso? Pronto, assim, né, voltando lá no tempo da universidade, né, até teve um dia do camp lá que eu me emocionei bastante, que a minha ideia sempre foi trabalhar com futebol. E aí a gente criou um projeto lá dentro, fez uma peneira, várias crianças, então eu disse, tô no céu, aqui é meu lugar, eu vou me encontrar aqui, mas por conta de falta de verba e tudo, tivemos que cessar o projeto. Foi uma frustração grande que eu tive. E aí segui minha vida na educação física, trabalhando com treinamento de força, convidado por uma professora que sempre considero ela como se fosse minha mentora, a Yula,
que ela trabalhava com natação, fui trabalhar na sua academia e conheci a natação para crianças. E aí comecei a trabalhar com natação para criança em 2003. Trabalhei durante muito tempo, fui um dos percussores assim, questão de personal residencial com natação infantil, né? Bem do começo mesmo, a gente foi abrindo essas portas e tudo. E aí eu comecei a focar muito no que a grande parte de Teresina, né, do Piauí faz, que é o concurso público. Fiz concurso, tentei para ingressar no Instituto Federal, mas tive uma grande frustração por conta de algumas coisas que aconteceram durante o processo seletivo que me decepcionaram, né? Apesar de ter sido passar em primeiro geral no concurso, mas a gente sabe que acontecem coisas escusas que vão acabar tirando a gente do caminho. Sim. E aí fui nessa frustração que não quis mais fazer esse concurso. Continuei trabalhando no meu percurso, foi quando eu conheci os meninos, né? O Franzé e o Ítalo, que foram os dois que foram meus alunos, que me buscaram para treinar eles. O Franzé estava treinando para o Ironman Fortaleza, o Ítalo estava treinando para o Ironman Maceió. E os dois tinham uma dificuldade de nadar, e principalmente, sobretudo, em águas abertas, né? Aí foi quando teve uma prova em Zé de Freitas, que tinha natação, era 500 metros de natação e mais 5 quilômetros. E eu não estava correndo mais, eu fiz a meia maratona, fiz algumas provinhas de 5 quilômetros e parei a corrida. Continuei o percurso trabalhando de onde eu estava. E aí nesse período eu já estava ganho de peso absurdo, né? Que foi o maior peso que eu consegui, que foi 116 quilos. Quanto estava dando aula para eles. E o Ítalo me convenceu a nadar com ele na barragem Zé de Freitas, nessa prova, nesse A4, né? E eu fui para dar uma segurança para ele, mas o objetivo era não correr depois. Mas aí ele me convenceu a me inscrever e tudo, fomos nadar, saímos bem da água, né? Olhei para trás, tinha muita gente nadando ainda, para minha surpresa, que eu não estava treinando natação, eu estava dando aula para ele, mas não estava treinando natação, eu estava dando umas corridinhas para também não passar mal lá na prova. Só que aí no momento que todo esporte tem sua especificidade e suas peculiaridades. O Ítalo, chegamos junto na transição, quando eu mal baixei a cabeça o Ítalo já tinha sumido. Por quê? Porque treinado transição, sabia fazer todo o processo bem rápido. Quando eu baixei a cabeça o número soltou da camisa, quando eu baixei a cabeça não tinha mais ninguém na água, tinha umas 2 pessoas na transição comigo, uma moça que estava iniciando no multisport e um senhor que ele era da Polícia Federal. Acho que tinha 70 anos, sei lá. Saímos para correr junto. E o meu objetivo era chegar na frente deles dois. A competição, não é? Que a gente sempre tem, o ser humano é competitivo. Pronto, terminou a prova, me apaixonei pela modalidade, né? Multisport. Mas o que me marcou a mudar totalmente minha trajetória foi uma foto que a minha esposa tirou, que... Cara, a foto, eu me envergonhei grandemente quando eu vi a foto. Era a barriga caindo por cima do short, assim. Sei lá, era algo estranho. E eu guardei aquela foto. Desarrumado. E eu guardei aquela foto. E aí fui buscar uma assessoria, né? E como eu tinha muitos colegas no meio, eu não queria me indispor com A ou B, fui procurar uma assessoria de fora. E aí fui bem sincero no meu e-mail de tentar entrar na assessoria, dizer que tinha o objetivo de aprender, porque eu queria colocar a minha assessoria, né? Falei, mandei o e-mail, quando deu de tarde, né? E eu já seguia o Lobo, Rodrigo Lobo, né? Deu de tarde, o telefone toca, aí, alô, Rodrigo Lobo. Aí eu pensando que era uma gravação e fiquei esperando ainda continuar para eu poder, eu acho que deve ser algum processo. Aí ele, não, opa, alô? Aí eu comecei a conversar com ele. Ele foi bem receptivo, né? Ainda hoje a gente se encontra por aí nas provas, ele me recebe muito bem, a gente tem uma certa amizade e pronto, eu fui bem acolhido. Todas as minhas dúvidas, quando eu tinha necessidade em cima de treino e tudo, aquilo foi me motivando a adentrar cada vez mais nessa área do triatlo, né? E a corrida de rua caminhando paralelo a isso, né? Porque a gente tinha um grupo aqui em Teresina, da Lobo, que a gente tinha mais ou menos uns 35 atletas no tempo, quase na sua totalidade corrida, e eu era o único triatleta desse grupo, né? Eles até diziam que eu não queria correr com eles, era estrela, não sei o que, de vez em quando eu marcava ali na Marechal e fazia o treino de corrida com eles, mas sempre é porque tinha a realidade diferente da deles. Sim, do triatlo é diferente. E aí seguimos,
Até que eu decidi, né, no meio da pandemia, comecei ali com poucos atletas, né, convidando, cara, eu vou te treinar e tal, amigos, né? Aí chegou ali a Thaís Queiroz, que o pessoal fica brincando que ela é a 01, né? É 01. Aí o Rafael, que tá morando no Acre hoje, que é policial. O Zé na civil, natação. o Chico e o Jonatas. Foram os meus atletas que eu comecei a ajudar. Ali fazia a planilha, mandava no Word para eles. As zonas eram tabela no Word. E as zonas ali, Z4, Z5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, paralelo ali, eles se baseavam e olhavam. E aí, há bem pouco tempo, o Zé Bruno também veio para nadar comigo. Ele treinava em uma assessoria e veio nadar comigo. E aí a gente foi adentrando cada vez mais. Eu fui gostando do trabalho, a gente foi buscando. E hoje a gente, graças a Deus, hoje a gente está muito bem, né? No mercado de Teresina. E eu sempre disse, o meu objetivo é a gente chegar a nível nacional. Expandindo. Isso eu nunca escondi de ninguém. Abri uma caixinha de perguntas uma vez, me perguntaram. E esse ainda continua sendo o meu grande sonho. É que a assessoria extrapole os muros do nosso estado, que a gente já tem alguns atletas fora daqui, mas é ser ainda maior do que, graças a Deus, a gente é hoje. E a gente percebe isso, que você tem a paixão pelo esporte, né? Não é só um trabalho, né? Você vivencia, que é importante demais a gente vivenciar para poder saber como é que é. E ao mesmo tempo tá sempre aberto para receber as pessoas lá na barraca, sendo de outras assessorias ou que tá passando por lá, sempre é simpático, recebendo todo mundo. E foi um dos motivos de eu me aproximar. Então assim, eu corria sozinho também pela minha cabeça e passava sempre do lado ali do Rômulo, correndo junto nas corridas. E o Rômulo sempre recebia bem, sorrindo, estimulando. E isso fez com que gerasse essa simpatia, que eu acho que os outros alunos também têm essa simpatia ali com o Rômulo. Independente se vai ser aluno, não vai, se é de outro lugar ou não, mas o Rômulo tá ali recebendo, conversando. É um ambiente que é cativa. Um ambiente saudável, assim, de você conversar. E sempre tá passando conhecimento, como o Lobo passou para ti, agora tu passa para nós e para os outros que encontram, né? Isso é um diferencial interessante que faz com que você atinja aí seus objetivos, quer que seja o Brasil ou o mundo todo, não sei. Algo que eu percebi desde o primeiro contato foi que o professor ele tem essa visão de que quem ensina nunca está se diminuindo, está fazendo os outros crescerem. Sim. E todo mundo vai cresce junto, crescendo, né? Junto. E agora, nesse momento que o nosso tempo está ficando um pouquinho mais exíguo, a gente está terminando aqui, eu queria pedir uma palavra final, primeiro do professor, depois do Dr. Gustavo, para a gente poder encerrar aqui. Esse nosso encontro de hoje foi bem proveitoso. A gente conseguiu passar por vários assuntos, teve muito da história do professor Rômulo, a gente falou ainda um pouquinho, que a gente sempre acaba falando dessa coisa de intensidade, volume, treinamento. E vamos encerrar aqui, professor, por favor, suas considerações finais. Pronto, primeiro agradecer, né, aos dois e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Já falei com o Igor várias vezes, é um jovem que é bem promissor, não só no esporte, mas na profissão que ele vem buscando, que é a nutrição, né? Então logo se forme, eu acho que ele vai se sair muito bem no mercado, né? Parabéns, continue firme, treinando, estudando, sempre que a gente precisa e conta com ele para os nossos eventos, né? Para dar o apoio para os nossos atletas, ele está sempre disponível. Gustavo se tornou um amigo, né? Sim. Aí profissão, né? Assim como o Igor também, todos os atletas acabam se tornando um amigo, né? Mas a gente falando particularmente assim de trocar informações, de trocar ideias, né? Gustavo vem se aventurando cada vez mais nesse mundo do endurance, e isso é muito legal, né? Ajudando outros atletas também que o buscam, né? Através da sua profissão. Então, desejar muito sucesso, que você continue trabalhando nesse caminho que a nossa cidade precisa de profissionais, né? Como você. E agradecer também pelo carinho de ambos, né? Falar e a gente fica sem palavras. A gente faz tudo isso. Não, a gente faz o que está no coração e o que é para fazer. E acaba, né? Como você diz, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, muitas vezes não parece nem trabalho, né? E acaba respingando e cativando as outras pessoas. Então, muito obrigado, desejando sucesso aqui na continuidade desse projeto dos dois. Pronto, hoje a gente teve esse bate-papo aí com o treinador Rômulo, certo? E essa vivência dele vai inspirar mais pessoas a participar também desse tipo de esporte, que é o esporte de endurance, que a gente ama. E não podemos se emocionar demais, né? Porque a nossa história aqui é longa. Mas se deixar, a conversa vai longe. Então, assim, até os próximos episódios.
Espero novamente aparecer por aqui para contar mais detalhes, para pegar um dia para a gente falar da parte técnica, tirar dúvidas das pessoas, né? Mas esse bate-papo era para contar a sua história, foi bem contada. A gente sabe mais coisas, depois a gente fala em off. E fechamos hoje aqui com um sorriso no rosto e preparado para a próxima. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do podcast Intratreino. Se você gostou, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, deixa aí também seu comentário, alguma pergunta pro professor, uma pergunta para mim, uma pergunta pro Dr. Gustavo. Podem ficar à vontade. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos e tchau. Estamos aqui.